Olá, eu sou Mônica Caldas, sou enfermeira, sou especialista em pedagogia, pediatria e neonatologia. Hoje estou como membro executora da CONCIS, porque a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, vem desenvolvendo um mecanismo de facilitador para o retorno das aulas presenciais com segurança, tanto para os profissionais quanto para os alunos. Hoje nós vamos trabalhar algumas medidas, algumas demonstrações de possibilidades, né, de manter esse retorno com mais tranquilidade. Um exemplo é a lavagem das mãos, a lavagem adequada das mãos, a higienização correta dos setores e das superfícies, a higienização terminal da sala, também a paramentação e desparamentação, porque a proteção dos profissionais é fundamental. O profissional ele precisa de ter esse conhecimento para que ele possa se proteger, né, e possa exercer o seu trabalho com mais tranquilidade. E dentro dessas medidas, hoje a gente vai fazer essas demonstrações. Uma das primeiras medidas de biossegurança, que ainda é a medida padrão ouro para se evitar a contaminação pelo Covid, é a lavagem das mãos. Na NR32, ela é uma normativa que demonstra para a gente a necessidade de, nesse momento, realizarmos a retirada dos adornos. Os adornos, eles são carreadores de micro-organismos e, no nosso caso, também do Covid. Então, a gente precisa, primeiro, antes de iniciar os nossos trabalhos, realizar a retirada dos adornos, tá? Retirada do anel. A lavagem das mãos, ela consiste em retirada da sujidade, que a gente consegue ver, e também retirada dos micro-organismos que possam estar nas nossas mãos, tá? Isso evita a contaminação porque as nossas mãos são um mecanismo de contato com as superfícies. E com esse contato com a superfície, eu posso estar realizando a disseminação do Covid. Então, como primeiro passo, eu vou abrir a torneira, molhar as minhas mãos, vou colocar o sabão e vou fazer movimentos de fricção, contando 60 segundos ou 10 movimentos, dessa forma. Primeiro eu vou exercer palma com palma, em seguida eu vou entrelaçar os dedos e dessa forma eu vou conseguir lavar entre os dedos. Depois dos 10 movimentos, dessa forma, nessa fricção, eu vou fazer palma com dorso, apoiando, friccionando da mesma forma por 60 segundos. Em seguida, eu vou fazer o contrário, a outra palma com o outro dorso. Também com os dedos entrelaçados, realizando a fricção para a retirada da sujidade. Em seguida, eu vou realizar essa mesma fricção para higienizar a ponta das minhas unhas e a palma das mãos. Dessa forma, com movimentos circulares. Da mesma forma, vou realizar na outra mão. Movimentos circulares. Uma parte também muito importante da higienização das mãos são os polegares. Eu vou exercer dessa forma. Movimento circular, subindo, ainda com água e sabão, tá? O outro polegar, da mesma forma. E, por último, o pulso. Movimentos circulares, 10 movimentos ou 60 segundos. Em seguida, ainda com a torneira aberta, eu vou colocar as minhas mãos embaixo da torneira, na água corrente, e vou fazer a lavagem das mãos, tirando o sabão e os resíduos que se encontravam ali. Vou fazer a devida secagem das mãos, porque a mão úmida, ela também é carreadora de micro-organismos. Os micro-organismos e o vírus da Covid, eles gostam de umidade e de calor. A mão úmida, a mão já possui calor. Possuindo umidade, ela vai ser a carreadora perfeita para o vírus se proliferar. Então, a gente precisa manter a mão bem sequinha. Essa foi a técnica de higienização das mãos que a gente precisa realizar sempre antes e depois de cada procedimento. Antes e depois da higienização terminal da sala,
antes e depois da higienização de superfície. E ainda é padrão ouro a higienização correta das mãos. Uma das medidas mais necessárias para biossegurança é a paramentação e desparamentação correta. A gente vai começar pelo capote. Toda a desinfecção que for ser realizada pelos ASGs, eles precisam estar paramentados para que se tenha segurança do procedimento, tá? Uma dica importante é prender as alças do capote na parte posterior. Vai facilitar no momento de desparamentar, né, de tirar o EPI, e também evita contaminação, tá? O principal objetivo da paramentação e desparamentação corretos é evitar a contaminação pelo Covid-19. Também vou prender ele na parte posterior. Deixa eu fazer a demonstração. De preferência, eu vou prender com um laço, tá? Porque o laço também vai facilitar. Olha, ele deixa uma alcinha que também vai facilitar no momento da retirada, tá? Então, o primeiro passo, coloquei o meu capote, tá? Segundo passo, eu vou colocar a minha máscara de proteção, né? Eu já estou com a máscara de proteção. Eu vou colocar o meu gorro, porque eu preciso cobrir os cabelos. Os cabelos também podem ser carreadores da Covid-19, tá? Então, os cabelos precisam estar cobertos para que essa desinfecção seja realizada. Muito importante cobrir bem as orelhas, tá? O gorro ele precisa ser posto dessa forma exatamente. Agora eu vou para a parte da face. Eu preciso proteger a minha face. Então, de preferência, óculos de proteção e face shield. Eu vou colocar a face shield para demonstrar, porque a face shield ela vai manter toda a cobertura da minha face. Então, ela já confere uma boa proteção. Ela é simples de ser utilizada, tá? E dessa forma eu estou paramentada. A última coisa que eu vou colocar na paramentação é a minha luva de procedimento. Eu vou calçar as minhas luvas. Lembrando que é muito importante colocar a luva por cima do capote, dessa forma. Quando eu coloco a luva por cima do capote, eu evito que a minha pele tenha contato, né, a parte do meu pulso tenha contato com a sujidade que eu vou estar higienizando, tá? Então, essa é a paramentação correta para iniciar os trabalhos de desinfecção. Essa, então, é a paramentação para limpeza concorrente, né? A limpeza terminal, que será a limpeza realizada nas salas onde os alunos com síndrome gripal ficarão até que sejam encaminhados para a unidade básica de saúde, precisa ser realizada com a N95. Agora eu vou demonstrar para vocês a utilização correta da N95. Normalmente a N95 ela vem numa embalagem plástica, o que não é aconselhado manter depois do uso, tá? Uma boa dica é o envelope de papel. Um envelope simples, onde eu consegui grampear as pontas e aqui eu vou acondicionar da forma correta a minha N95. Por quê? A N95, depois de utilizada, ela tem contato com o ambiente, o que pode torná-la úmida.
E dentro de uma embalagem plástica, a gente perde o prazo de 30 dias de utilização dela com qualidade, tá? Com eficácia, que é o que a gente precisa. Então, a dica do envelope de papel é interessante para a gente acondicionar durante o uso, tá? A N95, ela vai ter essa alça ajustável, que vai facilitar. Eu vou retirar a minha máscara de proteção. Sempre retirando pelas alças, tá? E aqui eu vou acoplar a minha N95. As alças dela, dessa forma, eu vou fazer como se fosse uma concha com as minhas mãos. Acoplei ela na face. Ajustei. Ela tem um clipe nasal que vai facilitar esse ajuste. Olha, é assim que ela fica. Então, eu preciso fazer um teste de pressão positiva e negativa. Eu vou soprar para ver se ela ainda assim mantém essa vedação. Insuflou. Então, ela está mantendo a vedação correta. Quando ela mantém essa vedação, ela me confere a proteção adequada contra o vírus da Covid, tá? Então, essa é a colocação da N95. É a retirada, de preferência, pelas alças, tá? Dessa forma aqui, evitando fazer contato com a parte da frente, porque é a parte que pode estar contaminada. Então, pelas alças, eu faço essa retirada. Vou colocar ela naquele envelope que a gente providenciou. Olha. E aí, eu tenho a minha N95 guardada com segurança, sem umidade, tá? Muito importante em relação não só à N95, mas também à máscara de procedimento, é que o prazo de troca dela é de 1 mês. Porém, se ela estiver úmida e se não estiver realizando mais a pressão positiva e negativa, ela precisa ser trocada. Agora que eu já realizei a lavagem das mãos, a paramentação adequada, eu vou demonstrar a higienização correta de superfície. Aqui nós temos o exemplo da mesa. Lembrando que o vírus da Covid, ele pode ficar por até 9 dias na superfície de madeira. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente precisa realizar uma desinfecção eficaz, tá? Que material eu posso utilizar nessa desinfecção? O álcool 70 líquido ou o álcool em gel, eu vou colocar na mesa e com um paninho ou um papel toalha, eu vou fazer em movimento único, do meio para a ponta, vou realizar essa desinfecção, tá? Lembrando que eu preciso realizar fricção. É a fricção que vai fazer a retirada dos micro-organismos naquela superfície. Movimento único. Dobrei o meu pano. Movimento único, tá? E dessa forma eu vou realizando até a retirada de toda a sujidade daquela superfície. Finalizando a higienização da superfície da mesa, eu preciso lembrar que essa higienização ela precisa ser mais recorrente. Inclusive, a higienização de alguns pontos específicos na sala de aula e no ambiente externo, como as maçanetas, interruptores e tomadas. Também preciso fazer a higienização dos bebedouros, porque todos os alunos vão colocar as mãos, né? E a gente precisa, inclusive, orientar os alunos acerca da higienização das mãos, né? E da colocação do álcool a 70 antes e depois de utilizar o bebedouro. Esse álcool em gel ou álcool a 70 líquido também precisa ser utilizado sempre antes e após cada alimentação, tá? O adequado, segundo o protocolo instituído,
é que essa limpeza de superfície das mesas e das partes da sala de aula seja realizada a cada troca de turno. Então agora eu vou demonstrar para vocês como deve ser realizada a limpeza dos interruptores e das maçanetas. Uma medida muito importante é a higienização dos interruptores e das maçanetas. Vai ser uma higienização que eu preciso praticar com uma recorrência maior, tá? Pode ser realizado com um álcool a 70, um pano ou com papel toalha. Dessa forma, eu vou fazer movimento de fricção até a ponta da maçaneta, pelo menos por 3 vezes. Não posso esquecer todo o restante da maçaneta, tá? De cima para baixo, do meio para baixo, movimento único para não cruzar o fluxo dessa contaminação. Da mesma forma, eu preciso realizar nos interruptores. Com álcool a 70, com esse movimento único, eu vou realizar a desinfecção. Esse é um momento muito importante, o momento da desparamentação. As notas técnicas demonstram para a gente que esse momento é o momento ao qual o profissional precisa realizar da melhor maneira possível para evitar se contaminar, tá? Ao contrário da paramentação, que primeiro, por último, a gente coloca as luvas de procedimento, na desparamentação, a primeira coisa que eu vou fazer é retirar as luvas de procedimento. Nos baseamos no seguinte: do mais contaminado para o menos contaminado. Essa é a regra. Com a luva, foi o que eu coloquei a mão nas superfícies, então nós consideramos que ela é a mais contaminada. Então, a retirada das luvas, por isso nós colocamos as luvas por cima do capote, para que nesse momento eu tenha uma facilidade nessa retirada. Retirei a primeira luva com a mão dominante. Com essa parte interna e 2 dedos, eu faço a retirada da segunda luva. Muito importante é não sacudir, tá? Quanto menos movimento eu fizer na retirada desse EPI, menos contaminação, menos possível Covid eu estou jogando no ambiente, tá? Então, fiz a retirada das luvas. Vou fazer agora a higienização das minhas mãos com o álcool a 70. Aquela mesma higienização que nós já praticamos anteriormente. Vocês vão observar que com a prática, essa higienização das mãos torna-se algo tão comum que você nem percebe e já está fazendo todo o processo. Ok, higienizei as minhas mãos com fricção e álcool a 70. Agora eu vou para o segundo passo, que é a retirada do capote. Na retirada do capote, eu tenho esses laços em cima, uma amarração em cima e uma amarração embaixo. Eu vou puxar, tá? Para facilitar a minha retirada. Eu faço essa sobreposição para facilitar. Atrás também, puxo dessa forma. As minhas mãos estão higienizadas, então eu vou na parte interna, né, que é a parte menos contaminada, com 2 dedos e eu vou fazer dessa forma para retirada. A parte interna do meu capote é considerada uma parte limpa. Então, com ela, eu vou puxar a outra parte do capote. Agora, eu preciso fazer esse movimento, fechando o capote, sem encostar ele junto ao meu corpo e sem sacudir, para não gerar aerossol no meu ambiente, tá? Dobrei o meu capote, agora eu vou descartar.
Perfeito. Mais uma vez vou realizar a higienização das minhas mãos, porque agora eu vou tocar na minha face para terminar a retirada dos meus EPIs. Da mesma forma que a gente já aprendeu, punho. Ok, mãos limpas, eu vou fazer a retirada da minha face shield. Lembrando que a face shield, ela não é descartável. Então, eu posso realizar a desinfecção dela para reutilizar. Como seria a desinfecção dessa face shield? Com água e sabão. Não é adequado colocar o álcool a 70 para fazer essa desinfecção, porque ela fica com uma cor leitosa, tá? Então, água e sabão é suficiente para poder realizar a higienização dela, tá? Lembrando, gente, que o vírus ele é super sensível em superfície. Então, normalmente, água e sabão são a primeira linha para poder se eliminar esse vírus, tá? Agora, então, eu vou fazer a retirada do meu gorro. Lembrando que, se eu tenho que essa parte inicial é a parte mais contaminada, porque a parte que está de frente com a higienização, eu sempre vou fazer a retirada pela parte posterior. Então, eu venho aqui atrás, acima da nuca, e faço a retirada desse gorro. Descarto ele. Por último, eu vou fazer a retirada e a troca, tá? Da minha máscara de procedimento. Essa máscara estava durante a utilização, então eu preciso trocá-la, tá? Eu vou pegar pelas alças, sempre pelas alças, já que a parte frontal é a parte potencialmente contaminada. Então, peguei pelas alças e vou fazer a retirada e descarte dessa máscara. Bem, essa é a nossa desparamentação da forma correta para evitar contaminação. Lembrando que as medidas de biossegurança são fundamentais para o retorno adequado e seguro das aulas presenciais. Tanto para a segurança dos profissionais que estão utilizando essa higienização, quanto para a segurança também dos alunos que vão estar nas salas de aula. A biossegurança ela é fundamental, principalmente porque ela hoje é a única medida 100% segura para se evitar a contaminação pelo Covid. Hoje a gente sabe que tem as vacinas, né? A maioria dos profissionais já estão vacinados, porém a vacina ela não cobre 100% de eficácia. Então a gente precisa manter as medidas de biossegurança. Eu preciso me proteger, cuidar de mim, cuidar também dos meus familiares, porque quando eu pratico as medidas de paramentação, higienização das mãos, higienização correta do meu ambiente hospitalar, eu também estou protegendo os meus familiares, porque eu vou para casa sem estar carreando o Covid. Isso é muito importante. Então eu preciso cuidar de mim, profissional, para que eu possa então cuidar dos meus alunos e do ambiente escolar, para que esse retorno seja da melhor forma possível.